Um dos impérios mais importantes da história, sem dúvida, foi o Império Bizantino. Nasceu aí por volta do século IV, quando o Império Romano estava dando sinais da sua queda, principalmente por conta dessas invasões bárbaras que começaram a acontecer nas fronteiras do Império Romano, ali naquela região da Europa. Diante desses fatos, diante desses problemas todos, o imperador Constantino acabou transferindo a capital do seu império para a cidade do Oriente, chamada Bizâncio, a qual mais tarde passou a ser chamada de Constantinopla, a Grande Constantinopla, como alguns historiadores gostam de mencionar. Apesar dessa mudança acabar significando a queda do poder romano lá na região do Ocidente, a localização desse novo lugar, o Império Romano do Oriente, acabava facilitando a questão do comércio ali naquela região, já que ficava entre o Mar Negro e o Mar Mármara, o que favoreceu ainda mais essa restauração da cidade e também chegou a transformá-la em uma nova Roma. Já o governo de Justiniano pode-se dizer que foi um dos governos que trouxe estabilidade para esse novo império. Mesmo com a bonança no comércio, o auge do império só foi atingido de fato durante o governo do imperador Justiniano. Ele visava a reconquista do poder do Império Romano ali e que havia sido perdido e que acabou sendo, digamos assim, um grande legislador que mandou até mesmo compilar, né, as leis romanas, desde o período aí da República até o Império. Então, o Justiniano, sem dúvida, também foi um dos grandes políticos desse período do Império Bizantino. E ele também combateu as heresias e sempre buscou aí dar unidade ao cristianismo. Afinal, isso acabava facilitando ainda mais a sua permanência no poder e a própria constituição da monarquia como poder principal, tá bom? No topo, a gente encontra aí o imperador e a família. Socialmente falando, a sociedade estava dividida dessa forma. O imperador e a sua família estavam no topo, logo abaixo ficava a nobreza, que era formada pelos assessores do imperador, e em seguida nós temos o alto clero, que era privilegiado com a sua posição hierárquica. Depois a gente vê aí a posição da elite, que era composta de fazendeiros, comerciantes e donos de oficinas artesanais. Logo mais abaixo a gente também vê uma outra camada média da sociedade, que era formada por pequenos agricultores, baixo clero e também trabalhadores de oficinas de artesanato. E a maior parte, de fato, era formada pelos pobres camponeses que ganhavam pouco e tinham de pagar altas taxas de impostos para o governo. Já no quesito religião, a gente vai ver que os caminhos religiosos do Império Bizantino eram os mesmos da sociedade romana, ou seja, o cristianismo era a doutrina seguida. Lembrando que antes, lá no período ainda da chamada monarquia e também durante esse período republicano e boa parte do início aí do período do Império, os romanos eles eram politeístas, mas depois, através da influência do cristianismo, esse grande império acabou se tornando cristão. Então, era costume fazer várias manifestações artísticas representando Cristo e os santos para que os fiéis adorassem essas imagens, o que acabava enriquecendo os monges e também dava grande poder de manipulação sobre a sociedade. E todo esse poder acabou incomodando o governo naquela época, que começou a passar a proibir a veneração de imagens, com exceção da de Jesus. E a pena de morte acabou sendo decretada por aqueles que acabassem insistindo em adorar esses objetos e essas imagens. Isso gerou uma pequena guerra civil que ficou marcada na história como a questão iconoclasta, tá bom? É o termo que nós utilizamos para se referir a todo esse processo de confusão que aconteceu aí no período do Império Bizantino, nessa questão da estruturação da religião. Então, quando Justiniano veio a falecer, o Império Romano praticamente ficou à mercê de várias invasões que começaram a gerar muitos problemas ali para aquela capital. Começando assim, pouco a pouco, a sua queda, né? Então, com o passar do tempo, a gente vai perceber que Constantinopla se encontrava ainda mais enfraquecida e o Império acabou, né, se dividindo aí em diferentes cidades feudais e a cidade teve sua queda de fato aí definitiva no ano 1453
após a invasão dos turcos, liderada por Maomé II. E aí o Império Otomano veio a dominar toda essa região que foi o antigo Império Bizantino, né, a grande cidade de Constantinopla. Espero que você tenha compreendido. Na nossa próxima aula teremos muito mais.